Vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 37. Estou lendo aqui na versão da Bíblia NVI. Amém? Diz assim: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, Pai, a partir deste momento, através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa nos ensinar, meu Deus, nos instruir, Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, assim como ela mesmo declara, seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ó Deus. Meu Pai, que o Senhor possa transformar o nosso ser, as nossas vidas, de dentro para fora, através da Tua palavra, Pai. Aleluia, meu Deus. Que o Senhor, Pai, fale neste momento, Pai. Use a minha vida, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Aleluia, que o Senhor possa usar da forma que quiser, meu Deus. Pai, que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua, que não sejam, aleluia, as minhas palavras ditas aqui nesta noite, mas que sejam as Tuas, aquilo que o Senhor quer passar, a mensagem que o Senhor quer passar nesta noite, aleluia, a igreja e a mim também, ó Deus, em nome de Jesus, e que tudo aquilo que quer impedir, ó Deus, aleluia, de nós ouvirmos a Tua palavra, Pai, todo impedimento, todo aquilo que quer tirar a nossa atenção, ó Pai, que venha cair por terra agora, que seja queimado, em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui no Getsemane. Ele vai até o Getsemane com Pedro, Tiago e João. Ele sobe aí a esse monte chamado Getsemane, para orar. E ele leva consigo, esses 3 discípulos, os 3 apóstolos aí, Pedro, Tiago e João. A palavra de Deus, declara que ele estava muito aflito, angustiado, A palavra de Deus declara. Aqui no versículo 34 diz que a alma de Jesus estava profundamente triste, numa tristeza mortal. E Jesus chega ali naquele lugar, ele deixa os 3 discípulos ali num canto e ele vai para outro canto para orar, Ele vai falar com o Senhor. Ele começa a orar, a falar com o Pai. E ali, depois de 1 hora, ele volta. E encontra os discípulos ali dormindo. Ele encontra os discípulos dormindo. E aí ele fala, aos 3, Ele fala ali, fala com Simão, Você está dormindo? Não pôde vigiar por 1 hora? Versículo 38 diz, para vigiar, Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a palavra de Deus declara que mais uma vez o Senhor, Ele vai de novo, se afasta dos discípulos para orar.
E ele volta e encontra de novo os discípulos dormindo. A palavra de Deus diz que os olhos deles estavam pesados e que eles não podiam acordar. Jesus vai e ora pela terceira vez. Ele vai e começa a falar com o Pai novamente e volta. E encontra de novo os discípulos dormindo. Né? Aqui no 41 diz assim, voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus aqui tem um período aqui, né, para falar com o Pai. Ele separa um período, um momento para falar com o Pai, porque ele está prestes a ser crucificado. Ele está muito angustiado, ele está profundamente triste. Ele está em agonia, em grande aflição ali. E nesses momentos de grande aflição, de grande tristeza, o Senhor Jesus ora, nos dando um exemplo também. Quando nós estivermos tristes, quando nós estivermos em agonia, quando nós estivermos atribulados, quando algo estiver incomodando a nós, o que nós devemos fazer? Orar, falar com o nosso Deus, porque só o Senhor poderá nos ouvir. Só Ele pode resolver as nossas causas. Só Ele é o Deus das causas impossíveis. Nós sabemos aqui que Jesus teria que cumprir o que a palavra tinha dito. Ele tinha que cumprir. Mesmo assim, ele ainda fala com o Pai que se fosse possível, para que afastasse dele aquele cálice, mas contudo não fosse feita a vontade dele, mas a do Pai. Porque o Pai sabe de todas as coisas. O Pai, ele é conhecedor de tudo. Ele sabe todas as coisas, ele conhece o nosso primeiro dia de vida e o último. Ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe aquilo que vamos falar antes mesmo da palavra ser dita. A palavra declara isso. Sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Conhece todos os nossos pensamentos, sabe o que há no nosso coração. Ele sabe de tudo. Ele sabe do início, porque foi Ele que fez tudo, Ele criou todas as coisas. E Ele sabe o final de tudo, porque Ele é Deus. Né? Ele é Deus. Mas o que me chamou a atenção nesta palavra é quando Jesus volta e encontra ali os discípulos dormindo. Né? Ele encontra os discípulos dormindo, porque ele pede para que eles fiquem vigiando. Ele pede para que os discípulos fiquem em alerta, acordados. Mas ele vai orar e quando volta os discípulos estão dormindo. Né? Um sono pesado, um sono que não deixa. Quantos de nós já sentiu um sono tão pesado que a gente quer abrir os olhos, mas não consegue? E os nossos olhos vão fechando. É mais forte do que a gente. Quantos de nós já sentiu esse sono? Né? Bem provavelmente Pedro, Tiago e João estavam com esse sono. Provavelmente muito cansados, né? Porque eles não tinham carro para se locomover, eles não se locomoviam como animais, mas eles andavam a pé, eles iam para todos os lugares a pé. Eles iam fazer a obra do Senhor junto com Cristo a pé. Né? E a gente sabe que o nosso corpo fisicamente ele se desgasta. Ele se cansa. E é por isso que Deus fez as noites, para que venhamos descansar. Porque Deus é perfeito. Ele criou o dia e criou a noite. O dia para trabalhar e a noite para dormir e descansar. Há algumas exceções, alguns têm que ficar acordados à noite e dormir durante o dia.
né? Mas a noite foi feita para descansar, para dormir. E os discípulos dormindo. E o que me chama a atenção nos dias de hoje é a sonolência, o sono espiritual que muitos estão passando. Muitos estão passando por um momento de sono espiritual e não conseguem acordar. Porque quando o sono é muito profundo, quando o sono é muito forte, você dorme profundamente, é bem difícil de acordar. E tem muitos com um sono espiritual assim. Tem muitos dormindo. E o que é o sono espiritual? O que significa o sono espiritual? É a morte espiritual. É a morte espiritual. Que quanto mais você dorme, menos você tem percepção do trabalhar de Cristo, do agir de Deus. Menos você vai perceber o agir do Senhor. E quando você está dormindo espiritualmente, o Senhor não trabalha na sua vida. E por que chega a este ponto? Por que as pessoas estão dormindo espiritualmente? Muitos estão dormindo. Muitas igrejas dormindo espiritualmente. Porque não há uma palavra de despertamento. Porque não há quem pregue a palavra, a verdade. Porque a palavra... Domingo o pastor falou aqui que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra é Jesus Cristo, porque Ele cumpriu esta palavra. Se Jesus Cristo é a palavra, Ele é o caminho. Então é através da palavra. É através da palavra que nós chegaremos ao Pai. É o caminho e a verdade que precisa ser dita, que muitos não dizem, que muitos não pregam verdadeiramente. O arrependimento. Muitos não falam a verdade, passam a mão na cabeça de muitas pessoas, porque é conveniente ter uma igreja cheia, mas uma igreja que dorme, sonolenta. E aqueles que estão ali na igreja estão morrendo pouco a pouco, dia após dia. E Jesus cada dia mais próximo, porque nós que conhecemos a palavra de Deus, percebemos que a vinda de Cristo está próxima, porque nós detectamos o que a palavra diz. Nós vemos os sinais do fim dos tempos acontecerem. Cada vez mais tragédias vêm acontecendo, cada vez mais nós vemos desastres acontecendo, desastres naturais. Cada vez mais nós vemos ruídos de guerra, nós vemos nações em guerra, nós vemos notícias, né? Filho contra pai, pai contra filho. Tudo que está escrito na palavra está se cumprindo nos nossos dias. Está mais claro do que nunca, está cada vez mais explícito do que nunca a volta de Cristo. E muitos não percebem a volta de Cristo, muitos não percebem que Ele está às portas, que Ele está voltando para levar a sua igreja. Estão numa sonolência espiritual e não conseguem acordar disso. Apocalipse, capítulo 3,
Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Olha só o que diz a palavra de Deus. Versículo 1 aqui. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quantas igrejas, ou quantas denominações, ou quantas pessoas nós vemos... É mais denominações mesmos, né? Mesmo a gente vê assim um mover, a gente vê um avivamento, mas não é um avivamento verdadeiro. A gente vê assim um movimento. E aí a gente olha e vê e acha que está vivo. Aquilo ali está vivo. Aquilo ali está na direção de Deus. Mas a palavra ela é bem clara, né? Você tem fama de estar vivo. E a gente percebe que tem muitas denominações que parece que, parece que está fogo puro. E você olha aquilo ali e você, meu Deus, né? O que há de errado com a minha igrejinha, né? Mas não tem nada de errado com a nossa igrejinha. Mas a palavra de Deus ela é clara. Tem fama de estar viva, mas está morta. Está morta. Porque verdadeiramente a palavra de Deus não é pregada ali. Porque aqueles que deveriam estar vivos por causa da palavra, não estão. Não estão. E nós vemos certos tipos de denominações cheias. Pessoas e mais pessoas indo atrás de pessoas que falam aquilo que elas querem escutar. É isso, né? Massagiam o ego delas. São massageadas. Não são confrontadas. Porque a palavra de Deus ela precisa confrontar. Ela tem que ir contra aquilo que nós fazemos. Nós temos que ser confrontados com a palavra de Deus. A palavra tem que nos constranger. Para que ela seja um instrumento de transformação nas nossas vidas. Se isso não está acontecendo, é porque a palavra não está sendo realmente pregada da forma correta. Mas o que o Senhor alerta, esteja atento.
Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Ou seja, ainda há esperança. Porque muitas igrejas, estão cheias de pessoas sedentas. Tem muitas pessoas sedentas do Senhor. E se for feito um trabalho realmente sério, aí sim as pessoas vão acordar desse sono espiritual que estão levando elas à morte. Versículo 3 diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Em algum momento, a palavra de Deus foi pregada verdadeiramente. Mas por que que mudou? Por que que muda? O Senhor fala: obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão. Porque a palavra de Deus diz que a vinda do Filho do Homem é como um ladrão. Ninguém sabe o dia, a hora, o momento certo. E aqueles que não se atentar, não acordar, vão ficar. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1 diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Se não vigiar, se não estiver pronto, a porta será fechada e aquele que estiver dormindo vai ficar para fora. A palavra de Deus diz que as 10 dormiram. Só que 5 delas tinham reserva. 5 delas estavam preparadas. As outras 5 não estavam. Todo o tempo em que nós estamos aqui, nesta terra, nós estamos aguardando a vinda do nosso rei.
E esse é o momento que nós temos que estar preparados, buscando cada vez mais, nos enchendo do Senhor. Nos enchendo cada vez mais, porque é isso que Ele está falando aqui. Porque quanto mais cheio nós estivermos, mais reserva nós vamos ter quando Jesus Cristo vier buscar a noiva. Nós temos que estar cheios do Senhor, do conhecimento da palavra. Temos que buscar mais de Deus a cada dia, buscar mais o Senhor a cada dia. Em todo momento, em todos os momentos. Não há momento para que nós venhamos parar de pensar no nosso Deus. Não há este momento. Em todos os momentos, o nosso pensamento tem que estar ligado ao trono de Deus. Em todos os momentos, nós temos que estar em constante oração, porque a palavra declara isso. Orem sem cessar. A oração é contínua, ela não pode parar. Em todo tempo, orando. É com o pensamento mesmo, é com a mente. Você não vai sair na rua falando, mas você vai sair pensando: Senhor, me leva, me guarda, me protege, me livra. Senhor, vai na minha frente. Senhor, obrigado por este livramento, obrigado pelo pão que o Senhor me concedeu hoje. Senhor, obrigado por chegar até o meu local de serviço. Senhor, obrigado por mais um dia de serviço. Senhor, obrigado por estar na sua casa esta noite. Aqui nós temos a liberdade de abrir a nossa boca. Mas quando nós estivermos na rua, ou no local de trabalho, a nossa mente tem que estar ativa. Ela não pode estar parada. A mente tem que estar ligada ao trono de Deus e em constante oração. Eu não consigo orar em todo tempo. Então louva na mente. Pensa aí no louvor e vai louvando na mente ali. Deus vai falando com você. Porque quanto mais você louva, mais Deus trabalha. O que Deus fez na vida ali de Paulo e Silas, na prisão? Eles estavam ali presos. E eles começaram a orar e a cantar hinos ao Senhor. E algo aconteceu, porque eles estavam ativos. Eles estavam com o pensamento ligado ao trono do Senhor. O momento ali não deixou com que eles parassem de adorar a Deus. A situação não deixou com que eles parassem de adorar a Deus. Pelo contrário, a situação fez com que eles buscassem mais de Deus. A circunstância fez com que eles buscassem mais o Senhor. Então, quanto mais nós buscamos de Deus em qualquer situação, sem olhar para a situação, que não venhamos ser como Pedro, que olhou o vento ao seu redor. Ele olhou a circunstância ao seu redor e começou a afundar. Não, que sejamos como Paulo e Silas, que devemos tomar o exemplo de Paulo e Silas. Não foi o momento, a circunstância que fez com que eles parassem de adorar a Deus, de orar ao Senhor. Primeira Pedro 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz assim, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Algumas versões diz que o diabo ele anda ao derredor. Ou seja, o diabo ele não dorme. O diabo não dorme.
Ele anda ao derredor. Ele está rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Por isso que a igreja não pode estar dormindo. A igreja tem que estar vigilante, porque aquele que está vigilante vê tudo, percebe todas as coisas. Para terminar, Mateus 25. Mateus, capítulo 25. Versículo 13 diz assim, ó: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Se nós soubéssemos o dia e a hora, aí se todos soubessem o dia e a hora, todos iam querer fazer o que quisesse, e ali naqueles últimos momentos ia: Senhor, eu me arrependo. Né? Todos iriam querer fazer isso. Eu vejo muitas pessoas falar: nossa, quando eu não era crente, eu aproveitei bem a minha vida. Será mesmo? Será que quando você está sem Jesus, você aproveita a vida? Eu já vi muita crente, hein? Nossa, eu aproveitei muito a minha vida, hein? As pessoas não percebem que quando elas estão sem Jesus, elas não aproveitaram nada. Elas só perderam. Quanto mais tempo nós ficamos longe de Jesus, né, menos tempo é um tempo perdido. É um tempo perdido que nós poderíamos estar com Jesus. É um tempo perdido em que nós poderíamos estar nos enchendo, buscando do Senhor, conhecendo a palavra. E eu já vi muitas pessoas falar isso. Pessoas do meu convívio. Aproveitei muito. É porque não houve ali um despertar verdadeiro. Não houve um despertar verdadeiro na vida dessas pessoas, porque sem Jesus nós não aproveitamos nada. Agora com Jesus nós temos proveito de tudo. E o melhor momento da nossa vida é quando nós estamos com Jesus. É quando nós estamos com Jesus, quando temos Jesus em nós. Que a palavra declara que quando nós estamos em Jesus, Ele está em nós. Então esse é o melhor momento da nossa vida. Então não há nada do que se aproveitar lá fora, no mundo. Não tem nada do que se aproveitar lá. O mundo não oferece nada para ninguém. Tudo que tem aí fora só leva a um único caminho, que é o inferno. O único caminho. Por isso que o Senhor fala: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então nós temos que estar sempre vigilantes, aproveitando ao máximo o momento que nós temos com Cristo, aproveitando ao máximo este momento que nós temos em comunhão uns com os outros, aproveitando ao máximo os momentos que Jesus nos concede. Porque aqui aqui nesta nação, nós temos liberdade de culto. Nós podemos ir a uma igreja, uma casa de oração como esta, e adorar ao nosso Deus. Mas tem muitos povos, muitas nações que não têm essa liberdade. Que são caçados, presos, torturados. São mortos.
porque querem esta liberdade, porque querem ter a liberdade de cultuar ao Senhor e não têm. Mas não negam a Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.